Boa noite a todos e todas, né? Vamos iniciar a nossa transmissão aqui diretamente da Escola Rosa Mística. Agradecer aos diretores, aos professores, à coordenação pedagógica pela oportunidade de estar aqui mais um ano com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Gomes, né? Coordenador do coletivo Ana Nery, membro do comitê de auxiliares de técnica de enfermagem da ABEM Paraíba, ex-conselheiro do Coarém PB, ativista social. E vamos trabalhar aqui com vocês hoje a questão da história da humanização da enfermagem. A semana da enfermagem da Escola Rosa Mística de 2021, né? E aí deu um segmento aí também como nossos apoiadores, Coletivo Ana Nery, a ABEM e o MAI, que é o Movimento de Ativistas da Enfermagem. É preciso que a gente entenda que a enfermagem ela é um misto, né? Ela tem uma mística por si própria, né? E aí aqui eu trouxe essa figura, que eu acho uma figura importante, a figura de um cacto, né? Para quem não conhece, para quem não sabe o nome desse cacto, chama-se coroa de frade. É muito comum aqui na nossa região, no sertão da Paraíba, aqui na nossa... né? E aqui também aqui nos campos de jardinagem se vê no cacto, e aí a gente traz esse cacto aqui para mostrar justamente essa enfermagem que ela resiste, né, em ambientes áridos, em ambiente de difícil sobrevivência. Mas ela resiste com uma característica muito singular. Que característica é essa? Servir em meio à dificuldade. Porque servir nos momentos de facilidade, né, nos momentos de bonança é fácil. Agora, servir em ambientes hostis, né, em ambientes áridos e como a enfermagem faz, nós temos uma dificuldade muito grande. Então, essa imagem, ela é, para mim, uma representação fantástica, né? E aí você vê o beija-flor, você está vendo nessa imagem o beija-flor, se alimentando de uma pequena flor do cacto, né? Também num ambiente hostil, onde falta água, onde a terra é pobre em nutrientes para o crescimento da vegetação, né? Mesmo no terreno das dificuldades, a enfermagem é capaz de servir, né? Então isso eu acho que é importantíssimo para a gente dar início à nossa caminhada de hoje. A enfermagem ela nasce justamente nessa dificuldade, né? E aí a enfermagem moderna, né, nasce com a Guerra da Crimeia, que é uma guerra que dura 3 anos, vai de 1853 a 1856, né? E aí cria, nessa guerra, os primeiros métodos de enfermagem são aplicados. É preciso compreender também que é na Guerra do Paraguai, eu não posso deixar de dizer isso, que a gente tem também o nosso ícone da enfermagem brasileira, né? Na Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, né? Na Guerra da Crimeia nasce Florence Nightingale, né? E na Guerra do Paraguai, Ana Justina, mais conhecida como a nossa Ana Nery, né? Que homenageia aí o Dia dos Técnicos Auxiliares de Enfermagem, dia 20 de maio, a passagem da sua morte. E aí essas duas mulheres representam algo que eu acho fantástico, né? Que é a passagem do empirismo, né, para o cientifismo, né? É a passagem de uma enfermagem baseada no fazer somente técnico para um fazer científico, né? É uma caminhada, né, e justamente um momento de separação. E para a gente compreender de forma como que esse processo de humanização se dá no Brasil, a gente precisa compreender a partir do surgimento das primeiras escolas de enfermagem, que é onde começa aí o saber científico da enfermagem. Em oposição ou em contrapartida, ou em contraponto, né, aquela enfermagem que não tinha método, uma enfermagem que era simplesmente feita de forma caridosa, a enfermagem da caridade, feita nos ambientes apenas de religiosidade e de caridade cristã. Mas é também essa enfermagem científica que provoca aí uma separação dos campos da enfermagem, né? De um lado você fica com a enfermagem científica, do outro lado uma enfermagem prática.
De um lado, nós vamos ter, aí mais na frente nós vamos ver isso, os enfermeiros, né, formados, como se diz na linguagem popular, os enfermeiros com formação superior e os profissionais de nível médio que vão estar nesse campo da prática. E a primeira escola de enfermagem que surge no Brasil, né, nós temos aí nos primeiros 30 e 40 anos da República Brasileira, né, você tem a primeira escola de enfermagem que é a Alfredo Pinto, a mais antiga, né, criada lá em 1890, ainda ali no finalzinho do Império e início da República. Depois você tem a Escola da Cruz Vermelha, criada em Rio de Janeiro, ali por volta de 1916, né, com o curso de socorrista, para atender às necessidades prementes da Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial deixou muitos mortos, muitos feridos, né, pessoas convalescendo, e aí essa escola vai justamente instituir o curso de socorrista. E aqui que se inicia, de fato, a ensinar o fazer da enfermagem, né? O fazer, e aí com características já científicas, embora não fosse ainda a parte disso que eu considero o cientificismo da enfermagem, né? Aí você tem a escola Ananeri, em 1923, com a primeira turma de alunos, né? Curso com cerca de duração de 3 anos, né? Essas alunas, são 14 alunas, foi criada e ali no surto da varíola, né? Nós temos essas primeiras alunas dedicaram-se ao combate dessa doença, né? E a gente sabe que a varíola no começo do século XX, né? No começo do século XX, 1923, nós tínhamos aí um processo de pandemia, né? Um processo de epidemias, aliás, me desculpe, um processo de epidemia essas que nos surtos anteriores, né, a mortalidade atingia aí cerca de 50% dos acometidos pela doença. As técnicas de enfermagem, os cuidados de enfermagem aplicados aos doentes nesse período reduziu essa taxa a 15%. Né? Então, sucesso total e absoluto dessa escola de enfermagem que surgia para combater aí essas doenças, né? E que formava essas 14 alunas que depois vão se disseminar, vão ser diretoras, vão assumir, né? Vão dirigir escola, vão criar novas escolas, vão assumir hospitais, centros de enfermagem, etc. Né? E aí você tem uma escola de enfermagem, né, em 1933, a Escola de Enfermagem Carlos Chagas, pioneira entre as escolas estaduais, foi a primeira a diplomar religiosas no Brasil. Então isso é importante porque até esse momento você não tinha a formação de religiosas, né? E aí você tem uma outra escola de enfermagem, que é a Escola de Enfermagem Luiza Marilac, também representou um avanço na enfermagem nacional, pois abria largamente suas portas não só para jovens seculares, ou seja, para jovens que vinham das congregações, nem só de uma congregação, mas de várias congregações. E aí é considerada as mais antigas escolas religiosas no Brasil e faz parte da União Carmelita. É importante que se diga que os carmelitas eles tinham esse cuidado com as profissões, etc. Né? Basta ver quem mora aqui na cidade de João Pessoa. Aqui nós temos o conjunto arquitetônico carmelita, onde tem a Fundação Padre Zé, que se dedica a oferecer cursos e formação às pessoas mais carentes. Em 1939, você vai ter aí a fundação da Escola Paulista de Enfermagem, né, fundada pelas franciscanas missionárias de Maria. Mais uma vez a gente vê aqui a influência religiosa ainda muito presente na vida da formação da enfermagem. E essa escola foi a pioneira na renovação da enfermagem na capital paulista, acolhendo também religiosas de outras congregações. Né? Uma das importantes contribuições foi o início do curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Né? Você tem a formação lá em 1923 na Escola Ananeri e agora já começa a surgir as pós-graduações no Brasil, sobretudo no campo da enfermagem. Nós temos ainda a Escola de Enfermagem da USP, fundada em 1944, né? E aí essa escola foi fundada com a colaboração da Fundação do Serviço Social de Saúde Pública, o FESEPS, em 1944. Fez parte da Universidade de São Paulo. Sua primeira diretora foi Edith Frankel,
que também prestava serviço como superintendente do serviço de enfermeiros do Departamento de Saúde, e a primeira turma diplomou-se em 1946. Você nota aqui que o curso, né, esse curso de enfermagem da Escola de Enfermagem da USP durou apenas 2 anos, de 44 a 1946. E nessa diapasão eu queria trazer aqui, né, a gente saindo desse meio, né, desse eixo Rio-São Paulo, você tem aí um deslocamento da formação superior para o Nordeste com a criação da Escola de Enfermagem da Universidade da Bahia em 1946. Então, nesse momento você tem, né, a escola, o Nordeste já começando a fazer parte desse rol de estados que, né, entrando parte aí desse rol de estados que vai ter formação superior. A Paraíba, eu trouxe esse caso singular da Paraíba, já que nós estamos aqui em terrenos da Paraíba, né? Meus amigos que estão escutando, que são da escola aqui de Mamanguape, município aqui adjacente de João Pessoa, cerca de 50 a 60 quilômetros de João Pessoa, que compreende uma rede muito grande de, né? Eu ensinei nessa escola, fui professor do curso de Técnica e Segurança do Trabalho, e a gente sabe que a escola Rosa Mística, que fica localizada em Mamanguape, ela é uma escola centralizada e que atende uma vasta região, né, que vai desde Mataraca, Rio Tinto, Baía da Traição, Fagum, né? Então é uma série de marcação, né, Capim, né, e cidades próximas ali em torno, todas as cidades, Itapororoca, todas as cidades próximas ali de Mamanguape, onde Mamanguape vai ser o centro das atenções, e é importante essa escola nesse centro para atender esses estudantes dessas diversas localidades. E aí a Paraíba cria em 1953 a primeira escola de auxiliar de enfermagem da Paraíba. É um avanço muito grande, não se tinha ainda, todo saber aqui era ou passar de pessoas para pessoas, não saber prático, que se transferia de um a outro, e agora a gente começa a ter, a partir de 1953, uma escola de formação de auxiliar de enfermagem, né? Nós vamos ter em 54, dentro deste mesmo processo do ensino, né, técnico na Paraíba, nós vamos ter a escola de enfermagem da Paraíba, e depois, né, em 1957, você tem a criação da escola Santa Emília de Rodá, que é uma escola ligada à igreja, ligada aos conventos, dirigida por freiras, né, e que teve sua fundação ali, que vai ser um ícone na formação de diversos profissionais gabaritados aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, né? Esses profissionais vão passar pela escola de enfermagem Santa Emília de Rodar. Esse processo de humanização, ele é um processo, né, que sai de uma enfermagem totalmente empírica, inicia-se um processo do ensino técnico, né, o ensino de auxiliar e o ensino de técnico na década de 70, e aí a gente solidifica esse saber científico durante esse período. Mas a gente não pode esquecer que esse processo de humanização, ele passa também pelas entidades de classe. E aí eu reputo como uma das mais importantes entidades de classe no Brasil hoje a Associação Brasileira de Enfermagem, criada em 1926 e que vai nortear, a partir de 1926, todo o processo de formação dos futuros enfermeiros. Lembrando que nós estamos pensando aí que em 1923 você tem o curso de formação de enfermeira, aquelas 14 alunos que foram lá para a escola Ana Nery de enfermagem, né? O curso de duração de aproximadamente 3 anos. Em 1926 é fundada a Associação Brasileira de Enfermagem, e daí para frente essa associação vai orientar a formação do profissional de enfermagem no Brasil. Daí a importância, né, que a ABEM tem, tanto no seu cunho científico, no seu cunho cultural, com um dos maiores congressos brasileiros, registrado na CAPES, né, congressos internacionais. Depois, quem tiver a oportunidade de participar do congresso da ABEM, pode participar, que é um dos excelentes congressos. Já estive em 3 deles e nunca me arrependi de ter ido. Aí você tem também a questão dos sindicatos, a participação dos sindicatos, e aí eu faço uma emissão aqui por volta de 1932,
quando os enfermeiros começaram a se filiar, a ausência de um sindicato próprio, eles começaram a se filiar no Sindicato Nacional dos Enfermeiros da Marinha Mercante e no Sindicato dos Enfermeiros Terrestres, isso a partir de 1932. Este processo, né, de entrada no sindicato leva esses profissionais a refletir sobre o seu trabalho, sobre o processo de humanização do seu trabalho. E também, na década de 70, né, já aí em 1992, a Associação dos Profissionais dos Enfermeiros do Estado da Guanabara, né, que depois a gente vai ter a formação de novas frentes de enfermeiros, de sindicato, criação de diversos sindicatos no país. Lembrando que em 72 nós estamos vivendo em plena ditadura militar, nós temos aí problema com a formação de sindicato, com a criação de sindicato, etc. Em 73, dentro desse contexto da ditadura militar, né, uma profissão que começava a se sindicalizar, a criar associação, aí veio o regime e criou aí, para grande parte dessas profissões, um sistema de conselhos federais, né? E aí você tem Conselho Federal de Arquitetura, você tem Conselho Federal de Engenharia, você tem, enfim, Conselhos Federais e Conselhos Regionais de 13 a 14 profissões, que são as chamadas profissões liberais. E aí você tem também a enfermagem entrando neste sistema de criação dos conselhos a partir de 1973, né? Você tem aí a criação do sistema COFEM, Conselhos Regionais. Bom, esse processo de humanização, ele não pode, a gente não pode pensar esse processo de humanização sem pensar nas lutas da enfermagem, né? E essas lutas, elas se iniciam justamente por volta de 1926, com a criação da Associação Brasileira de Enfermagem e com a entrada dos sindicatos, dos enfermeiros no sindicato em 32 e em 72, né? E essas lutas, elas vão digamos assim, elas vão se aprofundar, essas lutas, sobretudo depois de criados os conselhos, né? A partir da Lei 7498 de 1986, com a regulamentação do exercício da profissão. Não é que antes de 1916 você não tivesse regulamentação, mas digamos assim, uma regulamentação mais própria, a gente só vai ter a partir de 1986 com a Lei 7498. E em 87 você tem aí o Decreto 94.406, né, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e das outras providências, que regulamenta justamente a Lei 7498. Então, o texto do decreto e o texto da lei é mais ou menos a mesma coisa, com pouquíssimas diferenças. Mas um outro elemento importante desse período é a aprovação dos códigos de ética, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, a resolução COFEN 564 de 2017, mas anterior a essa a gente tinha outros códigos de ética, né, que foram se modificando, né? Anterior a 564, você tinha a 311, que era a resolução 311, que era o Código de Ética. Essa resolução 564, nós construímos no Brasil inteiro, né? Levamos a cabo essa construção e saiu aí um Código de Ética que eu acho importante. Depois, quem quiser olhar, é só olhar na página do professor Edson Gomes no YouTube e procurar lá Código de Ética, que nós temos lá o Código de Ética comentado em 13 capítulos, né? Então, cerca de 30 a 40 minutos. É importante que dentro dessas lutas da enfermagem, né, agora garantindo que a enfermagem tem uma lei de regulamento do exercício profissional, tem uma lei que regulamenta o exercício profissional, tem um decreto que regulamenta a lei de exercício profissional, existe um código de ética e aí cria-se os limites da enfermagem atuar. Enfim, definido isso, agora se parte para melhorar a qualidade de vida desses profissionais. E aí surge o projeto de lei do Senado Federal 161, em 1989. Esse projeto de lei é aprovado em 1999 e toda a lei, que quando se cria uma lei no Brasil, o processo legislativo diz que se uma lei é criada no Senado, ela vai para a Câmara para ser votada na Câmara. Se for criada na Câmara, ela vai para o Senado. É o que a gente chama de sistema bicameral, o sistema das duas casas. O senador Lúcio Alcântara, que é do PSB do Ceará, foi o autor do projeto de lei 161 de 99, e esse projeto de lei foi aprovado no Senado e desceu para a Câmara, ou foi para a Câmara, onde ele passou por todas as comissões e aguarda ser colocado em pauta para votação desde 2000.
é um projeto que a gente se empenhou muito nele, sobretudo nos anos de 2013, 2014, 2015, criando fórum das 30 horas, participando dos fóruns, participando de debate, fazendo, naquela época já fazendo falas em escolas, em universidades, etc. É um debate intenso que se trava desde finalzinho de 2010, né, quando se começou essa luta aí pela aprovação desse PL 2295, né, que ainda hoje ele não foi aprovado e a gente espera que ele seja aprovado um dia. E aí, a partir das legislaturas seguintes, surgiram novos projetos de lei. E aqui eu coloquei alguns aqui para você ver, aqui no rodapé. PL 6091 de 2016, o projeto de lei 1150 de 2021, o PL 1607 de 2019, o PL 1313 de 2019 e o PL 1384 também de 2019. Olha, o que se indica? Se indica quando esse projeto chegou lá, na legislatura de 2018, quando se elegeu os deputados e senadores em 2018, a enfermagem tinha criado um movimento muito grande de politização, de chegar ali perto dos políticos, de fazer pressão nos políticos, né? Como esse movimento que a gente está vendo aqui no nosso rodapé também, o movimento do MAI, que é um movimento de atividade extremamente política que levou também nas eleições de 2018 e 2020 um número muito grande, levou um número muito de profissionais candidatos à enfermagem, alguns candidatos da enfermagem, alguns com candidaturas eleitas, né, e hoje ocupando vagas. Infelizmente, a Câmara Federal nós não tivemos a oportunidade de eleger um deputado que seja enfermeiro. Nós temos uma deputada que é enfermeira de formação, se eu não me engano, de Santa Catarina, mas ela não foi eleita com as bandeiras da enfermagem, ela é eleita com outras bandeiras, né, outras bandeiras ligadas lá, acho que a pecuária, coisa desse tipo, e não com as bandeiras da enfermagem. Então a enfermagem ainda não conseguiu e não compreendeu que que tem um papel importante, né, nesse processo político, né? E aí esse processo de humanização ele entra numa busca por garantia dos direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. E aí vem luta por uma jornada de trabalho, a gente já viu no slide anterior, na aluna anterior, 30 horas, luta pela irredutibilidade dos salários, não se pode diminuir salário, mesmo que se reduza a carga horária, a luta por fazer acordo coletivo, porque com a reforma trabalhista esses acordos coletivos terminou sendo atingido diretamente, né, porque aí deu ao patrão o poder de acordar diretamente com o empregado, né, e aí nós somos o lado frágil dessa balança, o lado mais maneiro da balança, com certeza, né, a luta por um piso salarial, e aí agora tem mais um projeto de lei, o 2564, né? Luta por local adequado de descanso e alimentação, alojamento, enfim, local para fazer alimentação, luta por aposentadoria especial. A gente sabe que se tem direito à aposentadoria especial ao se completar 25 anos de atividade em locais insalubres, mas essa luta ela precisa se aprofunda, porque quando o profissional completa 25 anos de trabalho em um local insalubre, que ele vai se aposentar, ele pede todas as gratificações que ele tinha, incluindo aí a insalubridade e o adicional noturno. E aí ele passa a ter o salário base, e a gente sabe que a gente tem um salário base muito complicado. A lutar por insalubridade em diversos municípios, os profissionais de enfermagem têm feito pressões nos vereadores, nos prefeitos, para aprovarem leis municipais regulamentando a insalubridade. Para que o profissional receba essa insalubridade, ele precisa regulamentar isso no seu município, né, para que o município pague. Luta por adicional noturno, né, e também precisa ser regulamentado nos municípios. E no caso do Estado, regulamentado no Estado. No caso da insalubridade, no Estado da Paraíba, a regulamentação é muito antiga, precisa ser revista, precisa ser atualizada, onde o valor da insalubridade é de R$ 40, né?
luta por planos de carga e carreira, também aí são nos municípios e no estado quem faz isso. Nosso plano de carga e carreira no estado da Paraíba precisa ser também modificado, ele é de 2003, portanto já faz tempo, ele precisa ser revisto as posições. A luta por promoções, luta por garantia de oferta de exame periódico, que aqui é uma luta que traz esses trabalhadores para ser incluído nos PCMSO, nos PPRAs e etc., nos programas de saúde ocupacional e medicina do trabalho, né? E aí ter uma política de medicina do trabalho que atenda esse trabalhador em todos os locais. A luta por um aumento salarial, por reposições aí na infração, embora seja uma luta sindical. E a gente sabe que os profissionais em diversas frentes, em diversos locais, não têm sindicato. Nós temos, por exemplo, na Paraíba, o sindicato dos enfermeiros, mas técnico auxiliar de enfermagem não tem sindicato, né? Não tem sindicato nenhum. Existe dois projetos de sindicato. Um sindicato que foi criado há muito tempo, chamado Sindicato dos Técnicos Auxiliares de Enfermagem do Nordeste Setentrional, com sede no Recife, ninguém nunca veio na Paraíba, nunca atuou na Paraíba, e um sindicato dos enfermeiros que foi criado no CNPJ dele, está inativo, não funciona mais, então tem que juntar novamente os profissionais e tentar criar esse sindicato se quiser entrar nessa luta salarial. E aí organizar greve e muitas outras lutas, né? E aí a gente viu que a partir de 2015 o Brasil passou por um processo violento de ataque ao SUS, com a criação de lei de teto para a educação, para a saúde, né? Enfim. E a gente teve no final de 2017, dentro dessa linha que eu chamo de desumanização, que é a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a chamada reforma trabalhista, que sobre o argumento de modernização das relações de trabalho, trouxe uma série de malefícios a todos os trabalhadores, especialmente aos trabalhadores de enfermagem, né? Prometeram e criaram a falsa ilusão que se o profissional de enfermagem e os demais trabalhadores não pagasse aquele imposto sindical obrigatório que se pagava um dia de serviço por ano, né? Seria ótimo, excelente para ele. Acontece que isso fez com que muitos sindicatos perdessem uma das fontes de renda, e aí você vai hoje para um movimento como que nós somos hoje, a gente não vê a presença dos sindicatos, só tinha lá o sindicato dos enfermeiros, mas de outros sindicatos não tinha, sindicato da saúde não tinha lá um representante, porque não tem dinheiro para pagar um carro de som, não tem dinheiro para movimentar faixas, bandeiras, cartazes e movimentar as mídias sociais. Veio a pandemia, né? A pandemia atinge o mundo todo, e a pandemia ela traz um elemento que mostra a fragilidade dos profissionais de enfermagem em todo o Brasil. Esses profissionais foram expostos à pandemia com falta de EPI, não tinha local adequado para repouso, não tinha local adequado para alimentação, né? Muitos ficaram sem ter onde dormir em casa, porque em suas casas não podiam voltar por causa do medo de contaminar pais e de contaminar os seus filhos, e esposa. E aí essa fragilidade profissional levou ao adoecimento e à morte. O que ocorreu foi que nesse um ano e poucos meses, 2 meses de pandemia, nós já temos contabilizado no portal do COFEN 55.310 casos de profissionais infectados pelo coronavírus e um total de 778 óbitos. Isso é mais grave ainda, porque, por exemplo, no caso da Paraíba, nós tivemos 19 óbitos na Paraíba por Covid, né? E no portal do COFEN, a última atualização dos dados da Paraíba foi em outubro do ano passado, só constam 11 casos lá. Isso tem ocorrido em diversos estados e a gente julga que esse número de 778 óbitos seja aí em torno de mais de 850 óbitos já ocorridos no Brasil todo, né? E aí isso demonstrou o quê? Demonstrou a falta de reconhecimento a essa categoria profissional
que tem cerca de 2 milhões e 400 mil profissionais no Brasil e que na Paraíba já ultrapassou a casa dos 45 mil profissionais. Essa falta de reconhecimento que se reveste, que se reflete em salário, condições de trabalho, equipamentos de proteção individual e outros itens. E aí a enfermagem, mais uma vez, ela precisa aprender e conviver em ambientes hostis e pandêmicos, como é o nosso caso. Ela precisa modificar seu DNA, ser capaz de se transmutar, né? Ser capaz de se recriar enquanto profissão e ser capaz de se camuflar diante da dificuldade. A gente coloca aqui a foto desse lagarto do deserto, que eu acho que é uma, né, além de ser muito bonito, mostra aí a capacidade que ele tem, né, muito colorido, mostra a capacidade que ele tem de resistir aos ambientes hostis, e é assim que a enfermagem enfrenta esse ambiente de hostilidade que é o ambiente da pandemia. E vai sair dessa pandemia, vamos adiante, vai com muita garra, né, e disposição, enfrentando essas hostilidades e como um cacto que faz florescer no Nordeste, no sertão, o cacto que faz florescer no deserto, nos ambientes mais hostis, capaz de se refazer, se recompor e brotar de suas, né, mesmo na terra árida, na terra fraca, para a vegetação e para o nascimento de novas das sementes, faz surgir flores que vão dar vida a outras vidas, que vão ser alimento, que vai servir de alimento, que vai fornecer néctar, que vai fornecer o mel para as abelhas. E isso é a enfermagem, a capacidade que ela tem de se reinventar, de provocar um processo de reengenharia, né, e a capacidade de ultrapassar os limites, mesmo quando esses são, né? É esse ambiente íngreme, esse caminho pedregoso, que esse solo de difícil caminhada e íngreme faz a enfermagem caminhar e que vai lhe tornar uma vencedora. E vamos vencer porque nós somos fortes, nós somos 2 milhões e meio de profissionais, nós somos 45 mil na Paraíba, nós somos capazes de vencer essa crise, sair dela e vencer a nossa luta. Mas para isso é preciso que a gente tenha união. Sem união não há possibilidade de vencer. É preciso que de mãos dadas nós caminhamos de mão dada. E para isso é preciso juntar a ABEM, Coletiva da NERI, Sindicato dos Enfermeiros, sindicatos, as federações, o movimento dos ativistas da enfermagem e o sistema COFEM e CORENS e conselhos regionais, que eu acho que é o grande responsável, né, pela aglutinação de todas essas entidades ao seu redor. Ele tem a capacidade de prover, né, com as pessoas que lá estão, tem a capacidade de prover essa aglutinação, tem a capacidade de prover essa união, de fomentar essa união para que essa luta seja uma luta, né, que a gente consiga vencer as amarras do capital que puxa a enfermagem para baixo. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco aqui. Agradeço mais uma vez a Escola Rosa Mística, a Escola Teca Rosa Mística aqui em Mamanguape, que me deu a oportunidade de estar conosco. Eu sou Edson Gomes, lá no YouTube, professor Edson Gomes, no Instagram, @prof. Edson Gomes, e no Facebook, @Edson Gomes Prof. A todos e todas, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.